Seja bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital e as transformações que a tecnologia vem impondo não só à nossa economia, mas também à nossa sociedade como um todo, tratando sempre de assuntos que são mudados pela inovação. Um programa que você acompanha no rádio aos domingos e também nas nossas redes sociais, lá no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveita e se inscreva para acompanhar esse e todos os outros papos que a gente já teve, todos os papos que a gente ainda vai ter, programa sempre apresentado por mim, Alexandre Bentivolio, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Ale, tudo bem a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, também nos ouvindo aí na rádio Band News FM. Ale, hoje a gente vai coroar um assunto que a gente vem tratando em alguns outros episódios desde a pandemia, que é saúde. E como a tecnologia pode ajudar todo esse processo de atendimento, de exames, em tudo que envolve esse setor que no Brasil é muito grande. Hoje a gente tem o maior sistema único de saúde aí do mundo e a tecnologia tem muito a acrescentar para esses milhões de brasileiros e brasileiras que procuram acesso à saúde de qualidade. Queria dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o CEO do Doutor Consulta, Renato Veloso. Seja bem-vindo aqui ao Inovativos e queria que você contasse, Renato, começasse contando um pouco da sua trajetória pessoal até chegar ao Doutor Consulta. Bom, Alexandre, Vitor, uma grande satisfação estar aqui com vocês, uma honra estar participando desse evento aqui, dessa entrevista aqui na Band News e no programa Inovativos, né? Eu acompanho vocês e vocês estão de parabéns, realmente vocês fazem a diferença aqui, os assuntos que vocês trazem são muito agradáveis e para mim é uma honra estar aqui, né? Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou dentista, formado em odontologia, terceira geração, faturando nas bocas na família, né? Mas falando sério, eu me formei em 87, né? E naquela época eu trabalhava, eu arrumei um emprego numa clínica na periferia de São Paulo e foi ali que nasceu um grande sonho, né? Um sonho grande, que era transformar o setor de odontologia para dar acesso a milhões de brasileiros. E foi ali que a gente começou a Odontoprev, né? Então, a minha história já de empreendedorismo começa logo quando eu saí da faculdade, ainda um garoto de 25 anos. Eu trabalhava nessa clínica, obviamente que me interessei quando o sócio queria, o dono lá queria vender, e eu convidei alguns colegas e a gente acabou montando a Odontoprev, né? Então, como vocês podem ver, são mais de 30 anos aí trabalhando no setor de saúde, né? E foi muito legal a gente começar ali na Odontoprev, né? E falando até um pouco de empreendedorismo, quer dizer, eu entendo, eu acredito muito que aquele bom negócio, aquele bom empreendimento, né? Ele deve sempre começar em cima de um propósito. Tem que ter um propósito bacana, né? E no nosso caso era um propósito de inclusão de pessoas em tratamentos odontológicos, né? Naquela época a odontologia era muito cara, então a gente queria ser ali um vetor de transformação e a gente começou esse negócio em cima sempre de uma plataforma tecnológica já avançada para aquela época, né? Estou falando de 87, e aí nós éramos 5 garotos recém-saídos da faculdade, já logo no segundo, terceiro ano ficamos em 3, mas sempre em cima de um propósito, criando um ecossistema completo ali para quem pudesse se beneficiar dele, né? Na nossa visão, a gente já começou com uma companhia que não era uma companhia de dono, e sim uma companhia que estava para servir o seu mercado, todo mundo que orbitava em torno desse mercado, que eram os nossos pacientes, os clientes, que podiam ser empresas que contratavam a Odontoprev, os nossos colaboradores, os dentistas, né, que eram os nossos melhores, principais prestadores de serviços, enfim, todo aquele ecossistema que estava em volta. Então, na nossa visão de empreendedorismo, você tinha que ter um propósito, você tinha que levar valor para todos esses stakeholders, todos esses públicos que gravitavam em torno do negócio.
E a partir disso você começar a construir cultura, você começar a se aproximar e trazer pessoas que possam te ajudar na condução desse sonho grande, né? Quer dizer, te ajude na condução ou na execução desse sonho grande, te ajude também, inclusive, na estratégia. E foi isso que a gente fez. A gente, ao longo dos anos, a gente foi sempre se cercando ali de pessoas que nos ajudaram muito, né? Eu sempre costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, e a gente teve a sorte, primeiro, de nos reunirmos em um grupo de sócios que tinham a mesma visão, né? E, mais do que isso, trazer pessoas que poderiam nos ajudar e, de fato, nos ajudaram bastante na construção dessa companhia, né? A companhia caminhou, é uma história bem legal, bonita, de mais de 30 anos, né? Onde a gente, obviamente, com todas as dificuldades da época, inclusive naquela época, era um pouco diferente do que é hoje, não existiam fundos de venture capital, não existia esse tipo de coisa. As empresas de saúde não eram conhecidas, apesar de usarem tecnologia, não eram conhecidas como health techs. Mas, na essência, era tudo muito parecido. O que precisava era ou você estava capitalizado, você próprio se capitalizava, ou você batia na porta de um banco para se capitalizar, né? Mas, como toda história, enfim, eu acredito que a história da Odontoprev foi uma história de sucesso. A gente, até com uma companhia que hoje está perpetualizada, né? A gente passou por todas as dificuldades, né? Correndo um pouquinho com essa história, quer dizer, a gente conseguiu construir um grupo ali de pessoas imbuídas, engajadas naquele sonho grande, e a gente, de fato, foi um vetor de disrupção, né? Nós criamos, apesar de que já existiam algumas empresas familiares, enfim, mas depois vieram grandes grupos para esse mercado, né? A gente competiu com o Bradesco, Sul-América, a Mil, Unimed, enfim, todas essas empresas que são gigantes no setor. E a gente era uma empresa descapitalizada, de 3 sócios, estavam ali começando e tal, mas com muita garra, muita energia, muito foco, né? Muito investimento em tecnologia, com um bom time, um bom propósito, construindo uma cultura. E a gente conseguiu transpor várias barreiras e correndo com a história, quer dizer, a companhia foi fundada em 87, em 98, às vésperas da promulgação da Lei 9.656, que regulamentou o setor de saúde, né, de planos de saúde, quando o ministro era o José Serra, a gente teve um investimento de um fundo de private equity, um dos primeiros investimentos de private equity em saúde no Brasil. Caminhamos com esse fundo durante 8 anos, fizemos nosso IPO em 2006, 2009 nós tivemos a sorte e a felicidade de termos o Bradesco como nosso sócio, e em 2014, 2013 e 2014, o Bradesco quis o controle da companhia, e foi aí que a gente saiu, eu e os meus sócios acabamos deixando a companhia, e hoje é uma companhia de capital aberto, como eu disse, perpetualizada, controlada pelo Bradesco, enfim. Quando eu saí de lá, eu fui investir em outras companhias de saúde, obviamente que nem passava pela minha cabeça em pendurar a chuteira, né? E eu investi em alguns negócios. E talvez o principal negócio que eu tenho investido e que eu me dedico mais é o Doutor Consulta. O Doutor Consulta, que foi fundado pelo Tomás Cirurgi. O sonho grande dele também era muito parecido com o da Odontoprev, só que ligado à saúde como um todo. A medicina, criando... O sonho grande ali era era salvar vidas e levar um modelo de saúde privado para aquelas pessoas que não podiam pagar seus planos de saúde ou que estavam na fila da saúde pública, né? Como você disse, Vitor, o SUS é o maior sistema universal de saúde do mundo, né, de saúde pública do mundo. Mas atende, e é um bom sistema de saúde, né? Mas ele atende um país que é um continente e que a gente sabe que faltam recursos, inclusive para a saúde. Então, o nosso papel, o nosso propósito também é salvar vidas e levar agilidade, dar acesso para as pessoas que não podem pagar plano de saúde ou que não podem esperar nas filas da saúde pública. E esse era o sonho grande do Tomás, o fundador da companhia. Ele veio de uma família de médicos, né? E começou o negócio ali num lugar bastante difícil, né? Um lugar onde você tem todos os tipos de diversidades, que era dentro de uma favela, a favela de Heliópolis, né?
e ele brincava muito que era como se fosse uma bactéria de vulcão, né? Que se a bactéria de vulcão é aquela que se sobrevive a um vulcão, sobrevive a qualquer lugar. Então o Dr. Consulta era mais ou menos como uma bactéria de vulcão. Mas a gente conseguiu com muito... no começo ali, né, o Tomás, com os fundadores, enfim, conseguiram montar, conseguiram uma prova de conceito, né? E depois, ao longo dos anos, vieram novos investidores, a companhia passou por uma fase de crescimento muito grande, depois uma fase de eficiência, e hoje a gente tem um ecossistema completo de atenção primária e secundária aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, rapidamente, essa é a minha história, e aí falando um pouquinho de Odontoprev e de Dr. Consulta. Renato, você comentou com a gente no primeiro bloco que o Dr. Consulta foi construído muito para dar acesso a muitas pessoas que estão na fila do SUS, ou talvez o sistema público não consiga atender tantas pessoas naquele momento exato onde elas demandam, e por isso que a gente precisa melhorar cada vez mais o SUS. Ou seja, o Dr. Consulta está dentro de um espectro de oportunidade, que é isso que eu acho e acredito que o Brasil precisa ter cada vez mais para ter, de fato, desenvolvimento. Não é só preto e branco, acho que tem uma escala de cinzas aí gigantesco aí para muitas empresas oferecerem soluções a um preço acessível, esses serviços médicos. Explica mais para a gente o que é possível uma pessoa hoje ter dentro do Dr. Consulta. Vai desde o atendimento de dor de garganta até uma operação, exame médico. O que a gente vê no Dr. Consulta que é bem comum agora a gente enxergar as clínicas, pelo menos na cidade de São Paulo, o que é possível de se ter dentro desse ecossistema que você comentou no primeiro bloco? Bom, essa é uma ótima pergunta, Vitor. Vamos lá, quer dizer, antes de uma oportunidade, é uma oportunidade, mas antes de uma oportunidade, vamos dizer assim, o nascimento, né, que de novo lá o sonho grande, era levar uma saúde de qualidade para aquelas pessoas que não podiam esperar, né, ou que não tinham condições de ter um plano de saúde. Muito bem. O setor de saúde, ele é muito complexo. Tá? Puxa, acho que todos os dias você abre os jornais aí, enfim, todos os noticiários que você vê na televisão, enfim, você tem contato com a dificuldade, você sempre escuta de sinistralidade de plano, inflação médica, judicialização, uma série de problemas, né? O encarecimento da saúde, enfim, então é um setor difícil, complexo, né? Que envolve uma série de problemas, uma série de tratamentos, uma série de stakeholders, né? E aonde a qualidade é premissa número 1, né? Você não pode construir algo que seja sustentável ao longo dos anos se você não tiver qualidade, principalmente tratando em saúde, né? Então, quando o Tomás idealizou a companhia e depois quando a gente se juntou, o Tomás, enfim, o time que está lá, foi uma construção ao longo dos anos, né? A gente brinca que foi uma construção em camadas, né? Então, o primeiro ponto que é observado é o que o paciente precisa. Qual o valor que o paciente leva para casa, né? E que, no final do dia, é um bom diagnóstico e um bom tratamento, uma boa orientação, uma boa linha de conduta, linha de tratamento para esse paciente, tá? Então, esse é o valor. Então, ele tem lá o seu dinheirinho contadinho, lá os seus R$100 para pagar uma consulta, fazer um exame para chegar no diagnóstico, obviamente que você precisa de ter exames para chegar no diagnóstico, e um dinheiro contadinho que ele vai lá e tem a certeza de que o valor que vai ser entregado para ele é a solução do problema dele ou uma elucidação do que ele realmente precisa. Então essas camadas que foram sendo criadas ao longo dos anos, né? Obviamente que o Dr. Consulta começou como uma startup, uma health tech que iniciou um novo segmento dentro desse setor complexo, né? Não se sabia exatamente aonde é que a gente ia encontrar o valor, a facilidade ou a eficiência para levar esse valor para esse paciente. Então, aos poucos foram sendo construídos. O próprio nome é Dr. Consulta, quer dizer, no início,
A ideia era levar uma consulta, mas obviamente que logo se percebeu que, para chegar, o paciente não precisa de uma consulta, ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de um tratamento, né, de uma proposição de um tratamento. Então, para isso, você precisa de exames. Então, para isso, para você ser eficiente, você precisa de usar dados, trabalhar os dados do paciente, né? E a gente já nasceu em cima de uma plataforma tecnológica, já nascemos digitais, e a gente fala que a gente é uma companhia data-driven, né? Para quem não tá feito esse termo, né? É uma companhia que toma decisões, tudo que ela faz é baseada em dados, né? Então a gente colhe todos os dados do paciente, desde uma visitinha simplesinha num blog nosso, vendo lá o que é olho vermelho, olho irritado, tal, até um agendamento de uma consulta, agendamento de um exame, a própria condução da consulta, os dados que o médico coloca no prontuário eletrônico, que está na nuvem, então todo mundo do nosso ecossistema tem acesso, o paciente inclusive tem acesso pelo celular, os resultados dos exames, enfim. Os exames que ele faz, nosso modelo é verticalizado, todos os exames são feitos dentro do doutor consulta, do mais complexo ao mais simples, tomografia, ressonância, endoscopia, colono, análises clínicas, enfim, tudo feito dentro do mesmo ambiente. Então, através desses dados, a gente consegue de uma maneira bastante eficiente. Se não fosse a tecnologia, nós não seríamos tão eficientes. E aí a gente leva esse valor para o paciente. Então, que é o que ele precisa, né? E com pouco dinheiro. Ele não tem muito dinheiro. Ele tem pouco dinheiro. E aí, então, a gente vai desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial para se ainda cada vez mais eficiente. Posso dar um exemplo aqui, de centenas de exemplos. Hoje, a gente, com uma média de 2,5, 2,8 exames por consulta, a gente chega no melhor diagnóstico possível para o paciente. O paciente não precisa fazer 10, 11, 12, sei lá quantos exames para chegar no diagnóstico. O que significa isso? Eficiência, porque ele não pode pagar os 10 exames, ele pode pagar 2, 3, entendeu? E aí você chegar no melhor diagnóstico para ele. Então, esse é um exemplo de como é que a gente usa a tecnologia. Então, hoje, Vitor, a gente tem um ecossistema completo de atenção primária e secundária. Temos mais de 1.300 médicos trabalhando com a gente, em 30 centros médicos proprietários. Também trabalhamos com telemedicina numa plataforma proprietária. Temos lá o nosso prontuário eletrônico que eu falei, que a gente armazena todos os dados. Dali você tem algoritmos que dão, inclusive, sugestões para os médicos da melhor condução daquele tratamento, qual exame que tem que ser pedido, a linha de cuidado que o paciente precisa, esse tipo de coisa, né? A gente conseguiu alinhar também os interesses econômico-financeiros na cadeia, quer dizer, o médico não recebe só um fee for service, ou seja, trabalha mais, ganha mais. Não, ele também tem uma remuneração baseada em valor, daquele valor que ele está levando para o paciente, se ele chega na conclusão de um tratamento, se ele tem um desfecho clínico favorável para o paciente, enfim, também índices de satisfação do próprio usuário, né? Então, hoje, o que a gente espera do doutor consulta, as pessoas esperam do doutor consulta é isso, né? Quer dizer, dentro da atenção primária e secundária. Atenção primária, aquela onde você tem um problema que você não sabe exatamente que especialista você precisa, é o primeiro contato, você está na atenção primária. Quando você sabe que você precisa de um determinado especialista, por exemplo, um oftalmologista, um urologista, um ginecologista, um dermato, um ortope, enfim, você está na atenção secundária. E nós somos absolutamente completos também na atenção secundária. Temos todas as especialidades, somos, de novo, verticalizados em exames. Então, o que a gente consegue fazer é levar esse valor para o paciente, levando um bom diagnóstico, e em cima de uma plataforma tecnológica. Então, isso traz muita eficiência. Então, gastando pouco, você chega naquele valor que você precisa. E mais do que isso, um ambiente onde o médico consegue trabalhar da melhor forma possível. A gente disponibiliza para os médicos todos os recursos. De novo, ele tem todos os exames à sua disposição ali, de uma forma verticalizada. O paciente tem condições de pagar, dar acesso. O médico é suportado por um bom prontuário eletrônico e também por todo um staff que te dá que confere muita tranquilidade e um ambiente de trabalho bem favorável para o médico. E quando você fala gastar pouco, a gente está falando de a partir de quanto? Tem como fazer uma estimativa? Então, hoje as nossas consultas, elas começam desde R$70, podem até R$150, dependendo da especialidade, né?
a média ali em torno de R$ 120, 100, R$ 120, né? E você também tem acesso a todos os exames de uma forma muito barata, né? O que a gente fez recentemente, até para ajudar o paciente, mas também funciona bem para o doutor consulta, nós fizemos uma parceria com uma empresa que criou um cartão chamado cartão doutor consulta. Esse cartão doutor consulta, para você ter uma ideia, a sua consulta cai de R$ 120 na média, 130, de 35 a R$ 55 a consulta. Então, quer dizer, a gente consegue, de fato, criar um ambiente bastante eficiente, mas, ao mesmo tempo, dando acesso efetivo para aquelas pessoas que precisam sair da fila e ter um diagnóstico, um tratamento com velocidade. Renato, eu vou tentar dar uma resumida do que a gente vem falando até aqui. Você falou muito sobre acesso e, de fato, para quem tem algum tipo de recurso ali, R$ 100 uma consulta, 70, R$ 50, consegue, de fato, acessar uma clínica que eu já fui, realmente ela é muito boa, assim, não deixa nada a desejar para nenhum plano de saúde convencional, que tem um valor assim muito mais elevado, R$ 600, R$ 700, vai até 1.500. Se for idoso, então você é até rejeitado pelo plano de saúde. Então, acesso. O outro que eu gostei bastante da sua fala foi sobre desfecho. Então, é um modelo que vocês estão se baseando muito no desfecho clínico, ou seja, do paciente realmente ter o atendimento e resolver o problema dele. Coisa que eu sempre estranhei muito se a gente for comparar com outros setores. Por exemplo, um outro setor bastante regulado como telecomunicação, que tem a Anatel. A Anatel, ela obriga a publicação de índices de resolutividade, né? O quanto que o problema de um usuário foi resolvido. E até hoje eu não vejo isso, por exemplo, da ANS colocando para os planos de saúde esse acompanhamento de, quantos pacientes eu peguei aqui, quanto que foi resolvido. Então, eu acho que é um ótimo caminho. E o terceiro ponto, que é o de tecnologia, que eu queria abordar mais. Porque eu acho que todo o sistema hoje de saúde, não é do Brasil não, do mundo, ele foi muito baseado na questão do diagnóstico e tratamento. Diagnóstico e tratamento. Ou seja, ele não cumpriu a etapa que o movimento sanitarista, por exemplo, aqui no Brasil, na época que estava na discussão lá da Constituição Federal de 88, pregava que era de ser preventivo, de você tratar, você acompanhar o paciente antes para ele não ter que ir até o hospital. Porque só o fato de uma pessoa pisar num hospital, numa clínica, já é um custo muito elevado. Aí, bom, enfim, passada a pandemia, você tem a telemedicina que cumpriu e vem cumprindo muito esse papel e tem que ser massificado, que é para aqueles casos que não são de fato urgentes, né? São casos exatamente pronto-socorro, eles podem ter um acesso ali remoto. Isso eu acho que a gente tem que massificar mais no Brasil, obviamente. Mas tem toda uma outra grande jornada que eu acho que a tecnologia em saúde pode cumprir, que é justamente ser preditivo. E todos os outros tantos negócios que a gente conversa aqui, de fintechs, plataforma de comida, mobilidade, comércio eletrônico, sempre a gente frisa que, preciso, por base dos dados, com base nos dados, predizer que tal pessoa quer comer um churrasquinho agora, ou uma pizza, porque é sábado à noite, ou mesmo gosta de camisa azul, então toma uma oferta de camisa azul, porque eu estou entendendo o perfil daquele cara. Assim, como é que você acha que o setor como um todo pode realmente utilizar a tecnologia em saúde para ser preditivo, para fazer o que, por exemplo, a saúde da família, que era muito baseada nessa ideia do movimento sanitarista aqui no Brasil, tinha de ir na casa da pessoa, acompanhar a pessoa, ver o que está precisando, dicas básicas de higiene, de tratamento, de alimentação e tudo mais, para a pessoa não ter que, de fato, ter que passar por um tratamento. Como é que você acha que podemos evoluir
dessa forma no Brasil? Olha, essa é uma excelente pergunta, tá? E você, aqui eu poderia ficar horas aqui, um tratado de medicina para responder. Mas você foi no ponto, tá? Vou começar lá pelo comecinho da sua fala, tá? O modelo brasileiro de saúde, ele é um modelo baseado no modelo americano, tá? Que é um modelo hospitalocêntrico. O que significa isso? O hospital está no centro da decisão ou está no centro da solução do problema do paciente. Isso está completamente errado, tá? O problema número 1 de ineficiência do setor de saúde no Brasil, e não só no Brasil, em outros lugares também, é basear, você centralizar as questões num hospital. E aí, Vitor, não é só você pegar e falar assim, estou criando um ecossistema diferente. Tem um problema cultural, que isso você leva gerações para você mudar, né? Então, quando uma pessoa vai comprar um plano de saúde, qual a primeira coisa que ele olha? Eu quero saber se o hospital A, B ou C está coberto. Eu quero saber se eu posso fazer meu exame na análises clínicas A, B ou C, se ela está coberta no meu plano, né? E não o que você falou agora, que deveria ser vamos dizer assim, o cerne da questão, o ponto focal. O que o paciente precisa e o que eu tenho que entregar para ele. E dentro das linhas de cuidado, você não tem só os crônicos, que normalmente são os idosos, enfim, os problemas agudos. Você tem as pessoas sadias, né? E você precisa tratar a prevenção, exatamente o que você está colocando, né? Então, o início de tudo tem que ser no início da vida das pessoas, né? E aí você tem que ter, aí vamos de volta para a tecnologia, que é a mãe de tudo, que a eficiência e você vai ter um melhor desfecho, enfim, usando a tecnologia, obviamente, porque você também reduz bastante o custo da operação, né? Então, pela análise dos dados daquele paciente, mesmo antes dele entrar num ecossistema de saúde, de clínicas, de telemedicina, enfim, o que seja, você já começar a colher os dados dele. A partir do momento que ele entra no sistema, você tem um prontuário eletrônico, onde todos os médicos estão integrados ali, estão conectados e os dados estão integrados, todo mundo tem acesso. Muito bem. Você começa a entender. E aí, por trás disso, você também tem algoritmos que vão entendendo o que o paciente precisa, né? E aí vem as recomendações dos algoritmos. Então, quando um paciente vem para uma consulta, e ali você tem a análise desses dados todos, o próprio sistema ajuda o médico a tomar uma decisão. E que deveria ser, no início, uma questão preventiva. A prevenção é uma linha de cuidado. Linha de cuidado não é só aquela pessoa que está doente, crônica, enfim, que precisa de ir ao médico todos os meses para não agudizar, para não ter um problema mais grave, né? Como, por exemplo, um diabético, um hipertenso, um obeso, um cardiopata, né? A linha de cuidado, ela deve ser oferecida, né? E aí você precisa de sistema, você precisa de dados, você precisa integrar todo mundo nesse ecossistema, né? Muito bem. Então, mas aí também tem aquele ponto cultural. As pessoas têm que entender que a saúde não tem que ser tratada na hora do problema. As pessoas têm que entender que elas precisam também investir um pouquinho do seu tempo e, se puderem, do seu investimento financeiro, né, quer dizer, poder pagar um sistema onde, de fato, todos os seus dados estejam ali naquele sistema. Aquele sistema, inclusive, sabe dos seus antecedentes familiares, da saúde dos seus pais, dos seus avós, e você trabalhar preventivamente as pessoas, tá? E isso é a nossa vocação. Então, o primeiro, vamos dizer assim, um dos principais itens, né, ou racionais que nós temos, é tirar as pessoas do hospital. Então, quando você investe em atenção primária e secundária, e é ali que você tem que resolver os problemas, e a gente consegue resolver 95% dos problemas sem que a pessoa tenha que ir a um hospital. É muito melhor você levar o seu filho numa consulta de um pediatra do que levar ele para um pronto-socorro, onde
para o sistema de saúde, pode ser para o seu bolso, ou para um plano de saúde, ou para a saúde pública, quem quer, alguém está financiando isso, pode ser você, na pessoa física, ou alguém, né? Vai ficar muito mais caro e menos resolutivo do que você ir a um médico. Então esse é o nosso conceito, Vitor. Então assim, a gente entende que, primeiro, as pessoas têm que ter consciência da prevenção, né? Tem uma questão cultural também, quando você tem uma classe mais baixa, de renda mais baixa, as pessoas que nasceram indo ao SUS, infelizmente você, pela grandiosidade, pelo tamanho, pela complexidade, e aí pela falta de tecnologia, de integração de dados, enfim, tudo isso, e cultura, né, as pessoas não buscam um tratamento preventivo. Então, aquilo que você não conhece, você não vai buscar. As pessoas não têm essa cultura. Então, você precisa mudar a cultura das pessoas, né? Quer dizer, você precisa falar, não, você precisa ir lá. E se você for num ecossistema, pode ser público, privado, o que seja, mas que você tenha os seus dados e que você tenha uma boa recomendação, uma linha de cuidado de prevenção, é a melhor do mundo, tá? E importante para esse ecossistema é não deixar a pessoa chegar no hospital, porque na hora que ela foi para o hospital, o custo está colocado, sempre vai ser mais caro. Quem quer que esteja financiando isso? Você do seu bolso, um sistema público ou um sistema privado como plano de saúde, vai pagar essa conta. Renato, a gente vai superando agora a pandemia, finalmente, e a gente viu uma mudança de hábitos em vários setores da nossa sociedade, de comportamentos que a gente tinha. Queria saber, do ponto de vista de vocês, da saúde, qual mudança vocês perceberam, se é que perceberam, durante esse período? Desculpa. Não, sem dúvida. Isso é super... Hoje, a gente, no início da pandemia, né? A gente imaginava que o comportamento das pessoas mudaria, que as pessoas procurariam cuidar mais dessa saúde, até porque quem teve problemas graves na sua família ou consigo mesmo foram aquelas pessoas que tinham algum problema de saúde, crônicos, enfim, idosos e tal. E eu acho que ficou muito evidente para as pessoas que é bom se manter saudável no caso de uma ocorrência. E, diga-se de passagem, a Covid não acabou, né? Ela arrefeceu, apareceram as vacinas, os tratamentos, enfim, então, os hábitos também de usar álcool, de usar, enfim, máscara, tal, em ambientes mais fechados, tal. Então, assim, ela meio que estabilizou, mas não é que desapareceu, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, continuar tomando os nossos cuidados. Mas ficou uma grande lição, né? E as pessoas, pelo fato da própria doença não ter desaparecido, e não vai desaparecer, falam, tem que me manter saudável. Então, eu acho que foi um clique, né, que deu nas pessoas, de falar assim, poxa, opa, eu tenho que me cuidar. Então, e se você olhar para os dados do IDSS, que é um instituto que organiza os dados da saúde suplementar, dos planos de saúde, ou até do DataSUS, você vai perceber que a frequência de uso, né, da saúde, a frequência de ir ao médico, a frequência de fazer exames, aumentou uma barbaridade, né? O que é bom, porque, de novo, aí a gente volta para aquela questão que eu estava colocando da cultura, né? Quer dizer, então, isso talvez, esses grandes eventos, essas catástrofes, elas mudam o comportamento, né? E isso acontece mesmo, né? É natural nas pessoas. Então, aumentou o uso quer dizer, a ida das pessoas ao médico, isso é fato. Diga-se de passagem, é bom, porque isso é bom para a saúde das pessoas, as pessoas vão viver mais saudáveis, mas obviamente que para modelos que há um financiamento na saúde, como saúde pública e como os planos de saúde, isso é uma linha de custo, quer dizer, um aumento ali na linha de custo, e obviamente que essas coisas têm que ser solucionadas ao longo do tempo. Então, o que a gente está vendo, né? Quer dizer, que é um alerta, né? Os planos de saúde, a gente, de novo, vê nos noticiários, a gente acompanha os dados do setor, os planos de saúde vão passar por uma fase agora de reajustes altíssimos, né? E, obviamente, que não é só a saúde privada, é a saúde pública também, né? Então, é um alerta, é um problema. Quer dizer, então, e o crescimento da população, o crescimento da complexidade dos tratamentos, o avanço da tecnologia em diagnóstico, descobrindo doenças
que não se descobriam antes, ou que se descobrem mais cedo, né, problemas crônicos, e aí a pessoa entra numa linha de tratamento mais cedo do que entrava antigamente, o que é bom, né, mas isso encarece o setor. Então o que deve ser feito? Né? Ser feito investimento forte em tecnologia, investimento forte em desenvolvimento de ecossistemas, né, onde você traga de fato eficiência. Tanto o setor público quanto o setor privado, o que mais precisa, já olhando lá para frente, 10, 20, 15, 30 anos na frente, é eficiência. Então, a gente tem que trabalhar forte, e aí entram não só tecnologia, digitalização, mas também inteligência artificial, tudo isso vai ajudar muito nos próximos anos, nas próximas décadas, para a gente ter mais eficiência e conseguir manter a população, enfim, num estado de saúde melhor, né? Queria agradecer a disponibilidade e a atenção aqui do Renato Veloso, CEO do Doutor Consulta, explicando um pouco de como aplicar a inovação na saúde, né, Vitor? Sempre muito bom ouvir o Renato, que já conheço há algum tempo, eu sempre aprendo bastante. Eu espero que todos vocês que nos acompanharam até aqui também tenham ouvido, atentamente aprendido, porque com certeza muita coisa tem que acontecer na saúde no Brasil para a gente ir sempre melhorando. Obrigado, Renato. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez ao Ale, ao Vitor, o convite, e foi um papo assim, muito agradável. Sempre bom estar com vocês e um grande prazer. Contem com a gente quando vocês precisarem de algo da gente. Inovativos volta na semana que vem, né, Vitor? Sim, espero. Assim como todos vocês que estão nos assistindo nas redes sociais, também nos ouvindo na Rádio Band News FM. Nos acompanhem sempre aqui, todo domingo, meio-dia, e também no canal da Band News FM no YouTube. Valeu!